Seja bem-vindo a mais um espaço informativo. No programa de hoje falamos sobre os prejuízos do mau tempo nos Açores. Antes disso, sabe que a Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego elogiou no Dia Internacional da Juventude o potencial transformador e concretizador dos jovens. Maria João Carreiro lembrou que o Governo dos Açores está a trabalhar num novo impulso ao associativismo juvenil, redefinindo a relação entre a juventude e os órgãos de decisão política, além do investimento em políticas de juventude intersetoriais. A maioria das metas previstas pelos Açores no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência estavam atrasadas ou não tinham sido cumpridas até ao final de junho, segundo um relatório de acompanhamento, mas o Governo Regional diz que a execução corre bem. De acordo com o documento elaborado pela Direção Regional de Planeamento e Fundos Estruturais, relativo ao segundo trimestre de 2022, das 68 metas previstas no Plano dos Açores, apenas 29 tinham sido cumpridas ou estavam dentro do prazo de execução, enquanto 39 não estavam cumpridas ou encontravam-se em situação de atraso. Indica, no entanto, que há vários constrangimentos que então estão a atrasar a execução das medidas, nomeadamente relacionados com o aumento dos preços de matérias-primas ou bens e serviços e a falta de mão de obra. Os agricultores tiveram prejuízos devido ao mau tempo nos Açores. Um pouco por todo o arquipélago, a maior parte das ocorrências reportadas estão relacionadas com inundações de habitações e de vias. A Vitec esteve à conversa com António Ventura, secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, para saber mais. O mau tempo passou, mas para muitos agricultores a previsão é de tempestade nos negócios. Nem o alerta que foi emitido pela Proteção Civil foi o suficiente para evitar os danos causados pela chuva e trovoadas. Um pouco por todo o arquipélago, a maior parte das ocorrências reportadas está relacionada com inundações e habitações de vias, e na Ilha do Faial, um raio atingiu uma habitação, tendo causado danos de pequenas dimensões. Entretanto, na Ilha do Pico, muitos bovinos foram mortos por raios durante a tempestade. Segundo o secretário regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, os proprietários dos animais devem comunicar essas ocorrências nos serviços de desenvolvimento agrário de cada ilha. Aquilo que ocorreu nesses últimos dias, com a morte de animais em 4 explorações na Ilha do Pico, neste momento estão registados, em termos de mortes, cerca de 30 bovinos que foram atingidos por raios, é aquilo que dou como exemplo deste imponderável. Houve efetivamente uma quebra de rendimento pela morte numa parte do efetivo pecuário dessas explorações. O Governo Regional está atento, já mandou fazer uma avaliação para que pudesse apoiar na reposição deste mesmo efetivo pecuário, porque não é culpa de ninguém. E quando não é culpa de ninguém, os governos existem para isso, para acudir ao rendimento das pessoas e das suas atividades económicas, neste caso no âmbito agrícola. Especificamente nesse mau tempo da semana passada, quais foram as ilhas mais atingidas e quais foram as situações mais complicadas? Bom, principalmente na Ilha Terceira, o Pico, o Faial, foram ilhas, de um modo geral, todas as ilhas, mas mais especificamente verificou-se consequências nessas ilhas. O secretário regional Antônio Ventura salienta ainda que, cada vez mais, a imprevisibilidade do tempo será uma constante. Hoje em dia, estar na agricultura é, de facto, considerar que existe muita imprevisibilidade. Porque a agricultura é uma atividade ao ar livre e, portanto, uma atividade ao ar livre o agricultor tem que trabalhar com o clima. E hoje em dia já é difícil perceber quando é que se semeia ou quando é que se deve colher e perceber que existem estações do ano bem definidas, porque há, de facto, alterações climáticas em curso. E isto altera aquilo que é o calendário normal
quer das sementeiras, quer das colheitas, o que significa que altera também aquilo que é o rendimento do produtor e aumenta a imprevisibilidade relativamente à agricultura. E, portanto, o agricultor, neste momento, tem um grande imponderável na sua vida e na gestão da sua exploração, que é, obviamente, o clima. Cada vez é mais difícil perceber qual é que é a previsibilidade do clima e isto altera o normal funcionamento de uma exploração agropecuária. Segundo o comunicado do Serviço Regional de Proteção Civil e dos Bombeiros dos Açores, foram 9 as ocorrências na Ilha Terceira, Faial e Pico, na sequência do mau tempo na região. Na Ilha Terceira, já foram detectados vários prejuízos posteriores ao mau tempo. Pela manhã, ao chegar do trabalho, tal foi a surpresa do agricultor Antônio Coelho, quando percebeu que todo o equipamento técnico teria sido avariado por um raio. Os prejuízos que a gente temos aqui foi 4 placas eletrónicas que nos avariaram e foi o PC do computador que também se queimou com os raios dos trovões. Os animais ficaram assustados nesse dia? Vocês notaram alguma diferença do comportamento deles ou não? Não notámos nada disso, porque isto aconteceu durante a noite. A gente estava em casa, tanto o empregado, as vacas estavam no pasto e a gente estava em casa. Quando chegámos aqui de manhã, isto tinha acontecido. As placas que queimaram, aqueles chips, juntamente com aquelas placas, é que põe a ração, é que faz os medidores de leite, é que faz as coisas todas, e isso deixou tudo de funcionar. Portanto, tivemos que fazer isso tudo manualmente, uma coisa que deu algum trabalho. Ainda não tenho bem a certeza, mas pelas contas que foram feitas aqui, pelas pessoas que foram montar, porque os técnicos ainda não fizeram as contas ao fundo, mas é um prejuízo à volta de 6 mil euros. Na Ilha Terceira, uma habitação foi atingida por um raio, provocando ferimentos em 11 vítimas. Antes de terminarmos, fique com a habitual sugestão. Luísa Sobral irá atuar no Teatro Angrense no dia 3 de setembro, às 21h30. É assim que me despeço por hoje. Desse lado, fique bem.